Então, boa tarde, pessoal. Vamos começar agora aqui o segundo momento do nosso encontro de hoje. E esse segundo momento é muito especial. Nós vamos receber hoje o professor Newton Albuquerque na nossa série de palestras, né, que a gente vai ter aqui das 4 às 6 horas nas quintas-feiras. Eu já divulguei para vocês o primeiro ciclo. Então, o primeiro ciclo consiste na primeira palestra, vai ser ministrado pelo professor Newton Albuquerque. Depois teremos uma segunda palestra, que vai ser intitulada Conflitos pela Água, uma abordagem sociológica, com o professor Leonardo Sá, da Sociologia. E a terceira palestra, o ciclo de discussão da terceira palestra, será sobre teoria dos sistemas sociais, uma abordagem no direito, na sociologia, na literatura e na engenharia, né, que vai participar desse dia, dessa discussão, o professor Paulo, do direito, e o professor Leonardo Sá, da sociologia. Então, semana que vem e na semana subsequente. A gente vai gravar esses nossos encontros e depois a gente disponibiliza no YouTube, não obstante contarmos com a presença de todos vocês presencialmente aqui para a gente poder discutir, né, a turma de Economia e Planejamento Secolo-Suzismo. Então, queria agradecer imensamente ao professor Newton Albuquerque por ter se disponibilizado a estar aqui nessa tarde de hoje. O professor Newton Albuquerque, ele é professor do Direito, fez Direito aqui na UFC. Na mesma época, nós convivemos desde a época de estudantes, né? Eu no Direito, aqui na Engenharia, tinha amigo desde esse momento. Foi um dia desse, né? Dia desse, né? Quando eu comecei a admirar o Newton. Então, o Newton depois fez doutorado em Direito também, fez na Universidade Federal de Pernambuco. O Newton é um dos maiores especialistas que nós temos hoje na área de Direito Constitucional e é professor também na área de Direito Internacional, aqui da Faculdade de Direito da UFC. Foi durante muitos anos também professor da Unifor, mas hoje é professor de dedicação exclusiva aqui na UFC. E o Newton tem consigo assim, um conhecimento muito enciclopédico, né, na questão de não só do direito, mas de ciências humanas de forma geral. Então, é um privilégio nosso tê-lo aqui nessa tarde de hoje, tá certo? Em função de pedidos, a gente vai depois fazer essa disponibilização da gravação aí no nosso canal lá do YouTube, tá certo? Então, a ideia do nosso diálogo de hoje é tratar do tema sobre a evolução da teoria do Estado e a relação dessa evolução do Estado moderno com relação à questão às questões ambientais também, o que é que isso tem a ver. Então, eu pedi para o Newton, ele já fez isso em algumas disciplinas anteriores minhas, né? Aqui é essa mesma disciplina, Economia e Planejamento, ele vai contar um pouco essa questão da evolução do Estado moderno. A gente vai ver que o Estado moderno ele é datado. Nem sempre o Estado foi como era antes. Então, tem aí na transição do feudalismo, né, aqui para o capitalismo, foi quando vai ter essa formação desse Estado moderno. O Estado pré-existia a isso, mas tinha outras formas, e vai mostrar um pouco isso. E aí ele vai contar essa evolução e vai me interessar depois, no final dessa fala dele, a gente discutir o seguinte: esses Estados modernos são Estados nacionais. E hoje em dia o que a gente tem, em grande medida, são empresas transnacionais, né, que de certa forma têm hoje uma governança planetária, enquanto os Estados nacionais eles têm limitado sua regulação a seus territórios. E a gente talvez precise até pensar em que mecanismo a gente precisa superar, talvez, as formas de controle, de relação e de regulação
para além do Estado Nacional. Isso com relação a questões ambientais, né? Não só mudança climática, com impactos e alocação de riscos dentro da sociedade de forma diferente, e a gente hoje não tem muito esse tipo de controle. A ONU talvez seja muito limitada com relação a isso e tudo, então, mas para a gente poder entender o fim dessa história, a gente precisa conhecer o início dessa história, né? Como foi a evolução desse Estado, o que é esse Estado, qual é o papel dele hoje nessa sociedade, e eu acho que a gente está nas melhores mãos para que a gente possa ter aqui uma primeira abordagem, uma visão de conjunto disso, né? Então, eu agradeço imensamente ao meu amigo Newton, né, por estar aqui nessa tarde de hoje aqui com a gente, que novamente agradeço, né? Obrigado, então. Bom, eu primeiro queria agradecer o Assis, um amigo, irmão, uma figura que para mim é uma referência do ponto de vista ético, profissional, em todos os aspectos, e eu não poderia faltar ao convite que ele me formulou. Aliás, qualquer convite que o Assis me faça é imperativo, né? E eu, antes de tudo, também acho que é importante que a gente mantenha essa interlocução com os diversos saberes. Eu vivo numa faculdade que é muito isolada, né? Fisicamente, a Faculdade de Direito é muito isolada e termina por redundar também num certo isolamento em termos de disciplina, de diálogo entre saberes, e eu acho que isso é muito negativo. Acho que nós precisamos conhecer a universidade, conhecer os diversos centros e fazer que esses saberes interajam, porque por mais que possa parecer surpreendente, que alguns acham que tem a ver alguém que é professor da engenharia com alguém que é professor do direito. Eu acho que a realidade é una, né? A gente diferencia do ponto de vista metodológico para melhor compreendê-la. Mas, na verdade, os continentes dos saberes não são isolados, eles se comunicam, são vasos comunicantes. Então, acho que hoje, aliás, isso é até uma exigência de avaliação dos cursos, né? Se há um diálogo transdisciplinar, interdisciplinar. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Conversando com vocês, porque acho que aqui é uma conversa. De antemão, eu peço desculpas se eu eventualmente lançar a mão de um jargão, vez ou outra escapar uma palavra do juridiquês, né, que às vezes acontece essas coisas. Não se sintam nem um pouco, digamos assim, constrangidos em me perguntar, em me interromper. Isso daqui é uma conversa que acho sobre um ente que parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Aliás, a função da ciência é discutir as obviedades, né? Se tudo fosse como aparentasse, como disse o velho Marx, não se precisaria de ciência, né? Se ciência e aparência coincidissem, aliás, se a essência e a aparência coincidissem, não se precisaria de ciência. Então, a ciência é exatamente aquilo que questiona a aparência, que vai para além da superfície, né, e que busca compreender os fenômenos de maneira mais profunda, né? Então, falar do Estado é falar dessa realidade que muitos parecem ver como se fosse natural, né? Parece que sempre existiu o Estado, parece sempre que ele teve a configuração que ele tem hoje, né? Como se ele fosse ahistórico, atemporal, e na verdade não é, né? Então o Estado ele tem uma datação, como disse o professor Assis, né? Está ligado a um determinado contexto, nós vamos examinar, né? Um contexto econômico, um contexto político, um contexto cultural, um contexto linguístico, né? Há vários aspectos que moldam isso que nós chamamos de Estado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é de que o Estado não é um ente atemporal e que a chamada forma estatal nem sempre existiu. E alguém pode me perguntar, mas professor, já não existia a polis grega, o Império Romano, tinha o Império Macedônico, isso não seria Estado?
Aí nós vamos entrar numa seara aí que a gente tem que esclarecer algumas coisas, né? A gente pode usar o Estado em duas acepções, né? Numa acepção mais genérica, aí você vai usá-lo como se fosse sinônimo de unidade política, e aí você fala dos mais priscas eras, das mais distantes eras, tem Estado, né? Tem forma de organização comunitária da vida, tem formas de poder, então nós podemos identificar ali algo que nós chamamos de Estado. Essa é uma acepção um pouco precisa, né? É uma acepção, como eu já disse, genérica. E tem o Estado no seu sentido mais preciso, mais categorial, né? Que de fato ele vai se situar ali no século XVI para o século XVII, no início da modernidade, a partir de um processo que tem muito a ver com o advento do capitalismo, com a formação dos mercados, com um certo processo de centralização que começa a se dar na Europa, né? Claro que nós sabemos que quando a gente estuda os modelos, inclusive constitucionais dos estados modernos, nós temos que sempre fazer uma referência ao que existia na antiguidade, né? Todos nós somos gregos nesse sentido. Por exemplo, não há nenhum debate que se faça em termos científicos, em termos filosóficos, que não nos envie para a Grécia, porque foi na Grécia o grande estuário daquilo que a gente chama de civilização, né? Ou daquela forma de pensar e de ser que caracteriza o Ocidente. Claro que o Oriente é outra história, nós em grande medida desconhecemos o Oriente, é até um problema, né? Porque nós não sabemos ou pouco conhecemos como é que foi a formação do Estado chinês, como é que foi a formação de uma série de outras realidades e terminamos nos prendendo ao Ocidente. Hoje isso começa a ser desmistificado, começa a surgir uma nova perspectiva em relação aos saberes, né? A buscar novos horizontes, né? Você vê mesmo, por exemplo, na área do direito internacional, eu vejo hoje muitos livros que buscam compreender o direito internacional a partir das culturas específicas de cada um dos povos. Ou mesmo tem um livro do Danilo Zollo, um constitucionalista italiano, que ele investiga o direito constitucional nas sociedades árabes, nas sociedades orientais, mas isso é um estudo que ainda tem dado primeiros passos, tem se desenvolvido, o repertório ainda fica muito a desejar, mas já se começa a questionar esse paradigma do pensamento único europeu, do modelo único de ciência e de saber que existiria na Europa, né? Mas de qualquer forma, para nós que estamos no Ocidente, queiramos ou não, e quando eu falo estamos no Ocidente, não é uma consideração geográfica, é uma consideração cultural, né? Porque eu nem sei se a Grécia hoje é tão Ocidente assim, né? Mas é o fato de que, de fato, que os nossos premissas, os nossos pressupostos estão muito voltados para aquele pensamento que se inicia na Grécia, né? Agora, o que é que a gente vê quando a gente discute política na Grécia, né? Quando a gente discute formas de organização do poder na Grécia, que é uma outra referência completamente diferente do que nós vamos ver na modernidade, né? Primeiro que a política dos homens não está dissociada, aí entra talvez a primeira consideração sobre a natureza, né? Não está dissociado de uma perspectiva cósmica, né? Os gregos eram cosmológicos, né? Você pega um Platão, um Aristóteles, um Sócrates, né? Os pensadores sofistas, né? Todos eles enquadram o pensamento sobre a cidade como algo que está inscrito numa perspectiva macroscópica, que é a dimensão do cosmos, né? Por exemplo, os gregos gostavam muito de saber o futuro que estava escrito nos astros, né? Eles compreendiam, portanto, a política, de certa maneira, também como destino, como algo que não dependia tanto dos homens. Pode até surpreender alguns, mas a cultura grega não é a cultura clássica, humanista por excelência? Sim, mas esse humanismo não era despido dos vínculos com a natureza, não havia se estabelecido essa cisão profunda
que acho que o pensamento iluminista vai fazer entre sociedade de um lado e natureza de outro. Os homens tinham uma natureza, né? É um debate sobre o Aristóteles, sobre o que é ser humano, e o homem é um ser político, né? É muito curioso, porque alguns dizem que ele diz que o homem é um ser racional. Não, a racionalidade é derivada da condição política. Ou seja, nós desenvolvemos a nossa racionalidade a partir do momento que nós estabelecemos uma relação com o outro. O outro me constitui. Isso era uma coisa muito forte para os gregos. A noção da alteridade, a noção da intersubjetividade. Eu costumo dizer até para os meus alunos brincando, né, que felicidade para os gregos era ser feliz na cidade. Você não podia ser feliz sozinho. Se um grego viajasse no tempo e caísse nos dias de hoje e visse esse conceito de ser feliz no espaço privado, ele ficaria chocadíssimo. A pior coisa que podia ter para um grego era ser condenado a viver no espaço privado. Aliás, tem uma filósofa judia alemã, Hannah Arendt, né, ela tem um livro sobre o que é política, que ela disse que privado para o grego estava relacionado à privação. Privação de quê? Do espaço público. Né? Então, por exemplo, a pessoa era condenada ao ostracismo, que é uma palavra muito bonita, parece que está condenada a comer ostras, né? Você pode achar bom, mas na verdade você era banido da vida política. E muitos se suicidavam, muitos se matavam, porque não havia coisa pior para um grego do que ser banido da vida pública. Sabemos que a política não era de todos, a democracia grega, mesmo a democracia grega, tinha algo de aristocrático, porque 20% participavam, mas participavam intensamente, tinha assembleias, etc. Né? Então, essa dimensão da política estava muito marcada por essa inscrição no plano de um cosmos, né? Nessa ideia de que tem uma fortuna. A gente vai ver que isso gravita a ciência política, o Maquiavel também vai tratar disso, quer dizer, os homens podem ou não podem desafiar a vontade dos deuses, o desígnio dos deuses, né? E outra coisa que era muito própria da política na antiguidade, quando se pensava na organização da vida em comum, que era a centralidade, aliás, como eu já disse, do bem comum, né? Não se podia pensar uma forma de organização política, segundo os grandes pensadores, que fosse voltado para os interesses singulares, para os interesses pessoais. Então, por exemplo, o Aristóteles ele classifica as 3 boas formas e as 3 más formas de governo, a partir do critério do número de titulares e do critério do bem comum. Então, você tem, por exemplo, a monarquia, o governo de um só, voltado para o bem comum. A aristocracia é o governo de poucos, voltado para o bem comum. A politeia é o governo da maioria, voltado para o bem comum. Alguns dizem democracia, mas na verdade, para o Aristóteles, democracia não era uma coisa boa. A democracia tinha sido responsável pela morte do mestre dele, que foi o Platão. Ele achava que a democracia era em si corrupta, né? Ele preferiu o termo politeia, né? E vai ter as más formas de governo, que é a tirania, que é um governo de um só voltado para o interesse particular daquele que governa, a oligarquia, que é o governo de poucos, voltado para o interesse daqueles poucos, e a democracia, que seria um governo também corrupto, né? Porque é um governo dos muitos voltado para os seus interesses particulares, para os seus interesses imediatos. Então, a percepção da política para os gregos estava muito delimitada pela dimensão ética. Era o agir em consonância com o interesse comum. Então, a política era voltar para o bem comum. Portanto, não havia uma compreensão de um Estado no sentido que nós compreendemos hoje. O Estado como algo, quase como uma tecnologia de poder, dissociado propriamente dos homens e, de certa maneira, fechado em si mesmo, né? Porque nós vamos chegar a um nível de justificação do Estado que parece que o Estado existe per si, né? E há uma grande separação na modernidade entre o Estado e a sociedade. Para os gregos, não, né? Então, nesse aspecto, não era Estado,
por uma série de razões, porque não havia uma hierarquia, né? Não havia uma segregação, não havia um apartamento entre as tais instituições e a comunidade. A comunidade se reconhecia na estrutura de poder, né? A comunidade se refletia e se exercia as suas demandas através daquela forma. O poder era um poder próximo, não era um poder ainda separado, anquilosado por uma burocracia, por um corpo técnico de pessoas, né? Claro que a gente pode discutir isso depois, mais à frente, se seria possível não ter uma burocracia nos tempos presentes, né? Diante da complexidade dos meios que nós temos que lidar, técnicos, tantas demandas, sociedade complexa, será que seria possível viver sem burocracia, né? Mas os gregos não tinham propriamente uma burocracia, os gregos não tinham essa ideia de Estado como algo à parte ou acima, né? Como um departamento separado da sociedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro quando a gente fala sobre o poder do Estado é essa ideia, no sentido genérico de Estado, sempre lembrando, né? Que não era muito próprio da concepção de política, essa separação, esse estranhamento entre comunidade e poder, né? O poder era visto como algo que deveria servir à comunidade, que deveria servir aos seus propósitos, né? Que deveria servir a finalidades éticas. Era absolutamente impossível para um grego pensar a política ou pensar qualquer coisa sem estabelecer a partir do primado da ética, a partir do primado do cosmos, a partir de uma ideia que não era centrada. Não havia ainda se inventado o indivíduo, é outra coisa que parece naturalizado, né? O indivíduo sempre existiu. A gente vê alguns filmes de Hollywood, né? Se passam na antiguidade, tem aqueles amores românticos. É interessante de ver, mas é muito pouco crível, né? Que na antiguidade você tivesse essas relações entre dois indivíduos como se tem na modernidade. Não havia essa ideia, né? Tem até alguns teóricos que escrevem sobre isso. O amor, como nós compreendemos, é um amor provençal, vai vir da virada da Idade Média para a modernidade. Aí você vai ver duas individualidades livres que dividem a vida. Isso não tinha na Grécia, né? Nem tinha na Idade Média, por outras razões, né? Então a gente começa a compreender que até as noções mais comezinhas, que parecem mais óbvias, a noção de amor, os sentimentos, eles também são produzidos historicamente, né? O homem é muito mais histórico do que muitas vezes a gente pensa, né? A gente pensa, não, o homem é sempre desse jeito, independente de onde nós estivermos, né? Se nós estivéssemos no Irã, será que nós seríamos do jeito que nós somos? Será que nós pensaríamos da forma que nós pensamos? Se nós vivêssemos na antiguidade? Por isso que o pensamento moralista, ele é um pensamento complicado, porque você tenta transpor um conceito de valor de uma época para outra, né? Aí dá nesses lugares comuns, o Maquiavel era malvado, fulano de tal era perverso. Bom, vamos compreender o tempo do Maquiavel, vamos compreender o tempo do Aristóteles. O Aristóteles justificou a escravidão? Justificou. Agora, a escravidão é uma instituição presente na antiguidade. Podemos criticar hoje, né? Podemos criticar e devemos o fato das mulheres não serem cidadãos na Grécia? Sim, mas o contexto daquela época era assim. A própria ideia de universalidade de direitos, que todos os homens, por serem homens, são portadores, isso não foi nem uma criação da democracia grega. A bem da verdade, nós devemos mais isso ao cristianismo do que à democracia grega, porque foi com o cristianismo que se estabeleceu a ideia de que pobre ou rico, inteligente ou menos inteligente, bonito ou feio, todos são iguais, todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então essa noção de igualdade radical, ela vem com o pensamento histórico e com o pensamento cristão, não vem com o pensamento democrático grego.
democracia grega ela não comportava todo mundo, nem no plano interno e muito menos na relação externa com outros povos, porque foram os gregos que, primeira vez, criaram esse termo que até hoje nos felicita, de civilizados e não civilizados. Né? Civilizados eram os gregos, os outros eram não civilizados. O que é que significa isso em termos jurídicos? Eu aplico normas para aqueles que são civilizados. Para os que não são civilizados, eu extermino, eu escravizo, né? Foram o que os colonizadores espanhóis e portugueses fizeram na América Latina. Quer dizer, chegaram aqui, os índios eram sem alma, não eram iguais, né? Portanto, podiam ser subjugados. Os negros na África não eram iguais, podiam ser subjugados. Os asiáticos, a mesma coisa. Tudo aquilo que não fosse a imagem do europeu era inferior. Né? Até hoje tem gente que acha assim, que você tem que ser europeu. Né? Se você não for europeu, você não é portador de certas condições de exercício de direitos. Né? Então, essa ideia já tinha a Grécia é maravilhosa, a infância da humanidade, como alguns dizem. Tem algo de idílico quando a gente fala da Grécia, mas a gente não pode querer exigir dos tempos antigos o que os tempos antigos não podem nos dar. Né? Então, esse juízo moral, ele é um juízo que tem limites, porque ele não contextualiza, ele não compreende a gênese dos processos. Então, você cai num juízo abstrato. Juízo abstrato é fácil de fazer e serve muito pouca coisa. Né? E, digamos assim, do ponto de vista da própria probidade intelectual, é algo questionável. Né? Então, a gente tem muita coisa que agradecer à Grécia. Ela, de certa maneira, estabeleceu uma modelagem de pensamento que até hoje influencia a todos nós. Nesse aspecto, nós ainda continuamos sendo gregos, né? Mas é importante também fazer essa dissociação. É o caso do Império Romano, né? Que é outro grande referência quando nós falamos de antiguidade, que já é completamente diferente da Grécia. Quer dizer, claro, foi influenciado pelos gregos, como Alexandre o Grande também o foi, né? Mas é um pensamento mais pragmático. Aí o direito vai despontar, né? Nas relações civis, não tem ainda o direito público propriamente dito, não tem o direito privado, né? Vai surgir o ius gentium, né? Que alguns acham que é a origem do direito internacional, ainda que seja a relação marcada pela dominância do Império Romano, ou seja, o tal do ius gentium, era o direito que regulava a relação com outros povos, mas que os romanos faziam. Os outros povos não participavam da sua feitura. Né? Mas Roma já vai estabelecer um outro tipo de modelo, né? Um tipo de configuração política mais largo espacialmente, já não é só uma cidade, porque quando a gente fala da Grécia, termina falando de Atenas, né? Basicamente, que é uma cidade. Né? Você já vai ter o Império Romano um outro tipo de perspectiva, já se desenvolveu ali um pouco de tecnologia de transporte, amplificou-se a noção de espaço. Né? Então você vai ver, por exemplo, o surgimento dos impérios, que trazem consigo uma certa dissolução da ideia de cidadania também. Porque Atenas, por ser concentrada, por viver em torno da ágora, você vivia a política mais intensamente. Quando você chega num grande império, que é uma grande extensão, um indivíduo vira um grão de areia. Né? As relações deixam de ser relações participativas, né? Deixam de ser relações construídas por todos e passam a ser mais relações administradas, né? Ou relações mais de subjugação, né? Daqueles em relação ao poder. Mas ainda assim também não dá para dizer que aquilo é Estado no sentido do que nós compreendemos. Né? Não havia uma série de elementos, de identidades que vão conformar o Estado. Né? Romano, você sabe que todo mundo podia ser do Império Romano desde que fosse anexado. Né? Podia ser espanhol, podia ser de qualquer outra origem. Não havia a exigência de que para você ser partícipe do Império Romano,
você tivesse uma identidade específica, né? Aquele período que marca o que chamam de Idade Média, que é muito mal falada e pouco estudada, né? Não sei se é porque a gente está na Idade Média, né? Se a gente começa a ver com mais simpatia a Idade Média. Você tem a Alta Idade Média, você tem a Baixa Idade Média, você tem a Inquisição, que alguns acham que a Idade Média é só a Inquisição, é só o período das trevas, é só o período persecutório, mas não é. Mas o pluralismo comunitário, pluralismo corporativo, existia na Idade Média, né? Aliás, há muita similitude entre o que nós tínhamos na Idade Média e o que nós temos agora. Há uma série de autores do direito que procuram fazer analogias, que nós estaremos vivendo hoje uma espécie de nova Idade Média. O que caracteriza a Idade Média? É bem curioso. Você tinha na base uma pulverização de formas de organização política comunitária, repúblicas, cidades, né? Os feudos, né? Do ponto de vista econômico, as pessoas viviam e morriam nos feudos, né? Então você tinha uma pulverização, reinos, principados, né? Por exemplo, a Itália tinha mais de 500 reinos e principados. Era uma confusão dos diabos, né? Eu acho que por isso que os italianos brigam tanto até hoje, né? Então era isso que marcava por baixo uma pulverização enorme, uma insegurança jurídica completa, uma luta de facções e de conflitos incessantes nas cidades, nas repúblicas. A Itália vivia banhos de sangue, briga de família. Quando a gente lê, por exemplo, a obra do Shakespeare, Romeu e Julieta, que se reporta exatamente ali a Florença, né? Você vê a briga lá dos Capuleto com os Montecchio, é a briga que tinha na época das cidades italianas, né? Da época dessa pulverização. Então, ao mesmo tempo que você tinha essa pulverização embaixo, curiosamente você tinha um sentido de integração que perfazia todas essas unidades pulverizadas, que era conferido pelo quê? Pela religião, né? Todos eles se identificavam com o cristianismo. Havia o que alguns chamam de reino cristianita, ou mundo cristão, império cristão, né? Que era encimado pelo Papa, né? O Papa tinha dezenas de estados, né? Inclusive, sob seu controle, e tinha, ao mesmo tempo, um império que se reivindicava sucessor do Império Romano, que era o Império Sacro Romano Germânico, né? Lá do Clovis, dos germânicos, né? Então você tinha duas grandes forças imperiais, ambas se atraíam, porque uma precisava da outra. O Papa precisava da força militar, né? E o Império precisava da legitimidade do discurso teológico cristão, que conferia sentido a tudo que existia, né? Todo sentido de ordem, de estruturação de ordem, era conferido pela religião, né? Então você veja como era coisa interessante a Idade Média. Você tinha embaixo uma míriade, uma pulverização de realidades políticas e normatividade jurídica, porque você tinha dezenas de perspectivas sobre o direito, de tipos de direito, né? Tinha o direito feudal, tinha o direito eclesiástico, tinha o direito, digamos, das cidades, né? Enfim, tinha uma diversidade de modos de produção do direito, que todos se reivindicavam legítimos de serem aplicados, e junto com isso você tinha esse sentido mais amplo, né? Essa normatividade teológica que presidia tudo, né? Porque o que dava sentido ao mundo na Idade Média era a religião, né? A religião era o pano de fundo, tudo era explicado, tudo era compreendido em função da religião. Não tinha um cabelo que caísse que não fosse em função da vontade de Deus, né? Então as explicações, o sentido do estético, o sentido do bom, o sentido do mal, o direito, né? A concepção de direito era o justnaturalismo teológico, né? E o sentido da política também,
Então, naquela época, política, moral e direito estavam tudo amalgamado, tudo misturado, não tinha uma diferenciação, não tinha uma distinção, né? Para muitos que acham que isso é bom, né? Basta ver o período da Idade Média, onde escorreu mais solto, para ver a tragédia que foi, né? Da Alta Idade Média, o preço que a humanidade pagou por essa mistura entre religião e política e direito. Foi terrível, né? Tem a descrição, por exemplo, do Maquiavel, da situação de Florença, quando um bispo lá, um louco, assim, que acreditava que o mundo podia ser redimido pela religião, Savonarola, chega ao poder. Eu cheguei a ver a estátua dele lá em Florença, uma coisa tocante, né? E ele descreve o caos na cidade, as pessoas se matando, né? Porque você imagina quando a luta se dá entre pessoas que acreditam que têm a verdade absoluta, né? A minha pessoa é mais ou menos como a briga do Fortaleza e Ceará, né? Não chega a ser a mesma coisa, mas é bem feia, né? Porque se você tem divergência de alguém, mas eu acho que essa divergência decorre porque eu tenho minhas convicções e você tem as suas, e a gente pode conversar sobre isso, mas ninguém é dono de uma verdade inquestionável, aí dá para se entender. Agora, se você acha que você tem uma verdade metafísica suprema e o outro é um herético que está negando aquilo, o que é que vai terminar acontecendo? Eu vou matar o outro, vou aprisionar, vou fazer alguma coisa, não vai terminar bem, né? Então, o clima que nós tínhamos nas relações de poder na Idade Média eram relações marcadamente conflitivas, eram guerras incessantes, né? Você tinha guerras religiosas, por exemplo, a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, né? Quer dizer, tanto é que o nascimento do direito internacional moderno está ligado ao quê? A pacificação das guerras entre protestantes e católicos. A Europa se dá conta que enquanto ela não resolver esse problema, separar a política da religião, não vai dar certo, né? Os conflitos vão ficar ali se intensificando, esgarçando, impedindo que se promova o mínimo de desenvolvimento, né? Então a Idade Média passou por esse processo. Eu estou dizendo isso porque nós no Brasil vivemos de alguma forma esse retorno do moralismo, né? E a gente viu como esse moralismo pode ser imoral, né? Porque como você pode usar do argumento moral para capturar a política e para submetê-la a todo e qualquer critério absurdo. Porque o direito, ele tem um balizamento objetivo. Então você sabe se o indivíduo está agindo de acordo com a norma ou não, né? Se não tiver, aprecia-se, faz-se o julgamento, apresentam-se as provas, dá-se o exercício do contraditório, da ampla defesa, a fundamentação das decisões, aí decide-se, né? É assim que se imagina que funcione. Agora, se você fica puxando continuamente critérios morais para discutir a política, aí, meu amigo, você termina num terreno pantanoso, porque o teu moral, ele pode ter, o Assis pode ter a dele, vocês podem ter a de vocês, e é um terreno incógnito, porque a moralidade é um terreno que a gente não vai chegar, possivelmente, a nenhum acordo, né? Eu já participei de algumas brigas dessa em rede social, né? O cara começa a discutir moral e diz, vamos fazer o seguinte, vamos facilitar. Você já é o campeão moral, né? Eu sou muito inferior a você. Agora vamos discutir ponto de vista objetivo, politicamente, o que é que tem que ser feito. Porque se você ficar trazendo a discussão política, a discussão jurídica para o campo da moral, você termina como terminou Florença na época do Savonarola, se consumindo em conflitos internos, né? Então foi também nesse processo de aprendizado, e até mesmo voltando ao cristianismo primitivo, né? Você lê, por exemplo, um Bartolomeu Saxo Ferrato, você lê um Marcílio de Pádua, que é um autor daquela época, e eles são cristãos e eles vão pregar o quê? A separação. É necessário separar.
Então, por exemplo, o humanismo cívico italiano, que de certa maneira é a base doutrinária do Estado, da ideia de Estado que nós vamos começar a aparecer no horizonte, vem muito desse debate. Quer dizer, de repensar a política, separando-a das outras instâncias normativas. Aí é que vem a figura pouco lida e muito mal falada, que não tem nada de maquiavélico, que é o Maquiavel, né? O Maquiavel, ele é resultado dessa evolução, desse debate, desse contexto. Ele é um observador atento, um homem profundamente crítico, né? Profundamente culto, conhecia tudo do Império Romano, da história antiga, e ele via com muitos maus olhos aquela captura da política florentina pela moralidade teológica. Ele via que aquilo não estava dando certo. Ele via que aquilo não ia terminar bem, como não estava resultando em coisas positivas. Então ele se assenhora da tradição dos humanistas cívicos, muitos deles cristãos, que pregavam a separação entre os dois planos. Uma coisa é o plano secular, outra coisa é o plano, digamos, atemporal, o plano do reino dos céus, a salvação das almas. Aliás, isso já estava em Santo Agostinho, de certa maneira. Isso já estava mais nitidamente em Santo Tomás de Aquino, quando ele separa as leis, né? Estabelece autonomia entre as leis divinas, transcendentais, e as leis dos homens, da administração dos seus interesses próprios, que era Aristóteles, né? O São Tomás de Aquino é Aristóteles na veia, é um Aristóteles teologizado, enquanto que o Santo Agostinho é um Platão teologizado. Agora, é com Maquiavel que você vai ter claramente, né, junto com Guissardini, tem Leonardo Bruni, tem outros autores, essa construção ou essa reconstrução da política. Eles sabem que não há mais como voltar para a antiguidade, porque já só surge um interesse próprio e tem que lidar-se com interesse. Por exemplo, Maquiavel, em várias oportunidades, ele é criticado porque ele teria defendido uma política muito selvagem, os interesses estão ali, é muito feio aquilo. Ele disse, bom, vocês estão me criticando por algo que não é meu, eu estou descrevendo como as coisas são. Então não é porque eu quero que seja assim, eu apenas descrevo, eu não posso ser responsabilizado. Quer dizer, não é que eu defendo a ideia de que a política é um vale-tudo. Eu estou querendo dizer que a política que eu vivencio aqui é essa. Então há uma clara separação entre o que o Maquiavel espera e aquilo que ele descreve. Tanto é que o grande livro dele não é o Príncipe, que muitos imaginam. O Príncipe é um livro, um manual que ele basicamente descreve como as coisas se passam. Mas as primeiras décadas de Tito Livre, que é o livro onde ele diz o que ele quer. Ele vai defender a via republicana, ele, por exemplo, vai dizer que o povo erre muito menos do que os governantes, defende a participação popular, quer dizer, acha que um poder aberto é menos corrupto do que um poder fechado. Quer dizer, ele é muito mais avançado do que as pessoas costumam dizer, porque tem esses livrinhos assim, tipo Maquiavel em 5 minutos, essas leituras diet dos autores. Aí você acha que o Maquiavel é simplesmente alguém malvado, Aí é um sujeito que tinha um gosto pela perversão. Não, pelo contrário, um homem probo, foi torturado em algumas oportunidades pelas suas convicções republicanas, pobre, que não ganhava dinheiro da política, vivia modestamente, gostava de futebol, gostava de namorar, outras coisas assim, Aí toda noite se engalanava para entrar na biblioteca, porque ele disse que encontrar com os grandes espíritos, Mas ele mesmo disse, eu não tenho talento para comerciante, para vendedor de lã, a única coisa que eu sei é sobre política, eu escrevo sobre política, penso. Era um grande negociador, Várias descrições de que quando os governantes de Florença iam manter interlocução com a França, outros faziam questão de levar o Maquiavel, porque ele era um grande negociador
o semblante dele não mostrava o que ele estava pensando, né? Então era uma figura interessantíssima. E ele inaugura o que a gente pode dizer é a ideia de Estado moderno, né? Em termos doutrinários, em termos teóricos. Claro que ele não faz isso da cabeça dele, nenhum grande pensador inventa a realidade, ele observa a realidade e faz a síntese, né? Então ele percebeu que tinha que fazer essa síntese, ele tinha que compreender que o poder não podia ser mais um poder que confundisse dimensão metafísica, transcendental, com dimensão do governo das coisas, com a administração das cidades. Então, ele vai se separar, né? E aí ele vai redefinir a política no sentido de que a política é a arte de administração dos interesses diferentes. Aí você já não percebe aí o sentido ético, né, que tinha nos gregos, né? A dimensão da referibilidade a algo maior. Mas, em grande medida, aí é que eu sempre digo a importância do contexto. Isso acontecia por quê? Porque a ética, na época dele, era capturada pelas malhas da teologia. Você não tinha uma ética secular. Você não tinha produzido uma ética que fosse autônoma. Então, ou você fazia uma ética religiosa, com todos os absurdos e com todas as considerações que levaram à situação de impasse, né, que aquelas sociedades viviam, ou você partia por uma noção amoral da política. A amoralidade do Maquiavel é a leitura possível dentro daquele contexto, né, onde a política precisava ser reinventada, onde ela precisava ser secularizada, ou seja, precisava ser afastada da política os contágios da religião, da moral, porque aquela contágio trazia situações dramáticas, trazia instabilidade, trazia o caos, né? Ele tem até uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz assim: eu sou capaz de perder minha alma aos infernos para conseguir a unidade da Itália, né? Então ele era um homem dedicado ao assunto. Ele precisa separar? Precisa. É até muito curioso que ele está enterrado numa igreja, né, na cidade de Florença, mas ele era demonizado pela igreja. Dizem até que um dos nomes do demônio, ele tem muitos, né, é Nicolau, por causa do Maquiavel. Por quê? Porque ele cortou, ele pegou, fez o corte entre política e religião. E ao fazer aquele corte, ele terminou impactando na igreja, que era a principal instituição de força naquele período, né? E obviamente que quem incomoda as estruturas de poder dominante paga um preço por isso, paga até hoje, né? Para dizer algo que desinteresse aos que mandam, que você vai ver que você vai ter uma série de problemas, né? Como ele não era professor universitário, não iam cortar as bolsas dele, não iam saber, mas ele pagou um preço, tanto é que ele ficou realmente um bom tempo sem conseguir trabalhar, né? Passou privação, né? Passou necessidades, porque, ao contrário do que se diz, ele não era um sujeito subserviente. Por exemplo, ele trabalhou em governos de monarcas, mas todo mundo sabia que ele era republicano. Ele deixava claras as suas posições. Ele tinha uma honradez em relação às suas convicções. Agora, ele sabia que aquele momento histórico solicitava que o poder, que as formas de organização da comunidade fossem diferenciadas dos que se tinha até então na Idade Média. Então ele vai cunhar o termo Estado. Estado é cunhado, é inventado pelo Maquiavel. É o que nós passamos a utilizar a palavra Estado. Agora, claro, ainda não era o Estado como vai se formar um pouco mais à frente, com território vasto, governo e a identidade da nação, né? Um dos aspectos centrais da Constituição do Estado moderno, né? Mas, sem dúvida nenhuma, foi ali o território efervescente que permitiu que se estabelecesse as bases doutrinárias da teoria do Estado, né? Então, tem vários livros sobre isso, né? Hoje demonstrando, né? Tem um livro muito interessante em português, de um professor da Universidade de Harvard, que é Kent Skinner, As Fundações do Pensamento Político Moderno,
ele examina exatamente esse período histórico como o período que forma a base da ideia de Estado, em que os conceitos vão ser ressignificados. Por exemplo, soberania, um conceito da religião, como sanção, ordenamento, são conceitos egressos da religião, mas eles passam, a partir desse contexto, a ter uma outra leitura. Então, soberania deixa de ser um conceito que afirma a supremacia da vontade de Deus e passa a ser visto como um conceito que afirma a vontade da comunidade. Então, por exemplo, em Florença, em Milão, eles começam, com base nesse processo, a não aceitar mais que os governantes da cidade sejam definidos pelo Império Papal ou pelo Império Sacro Romano Germânico. Eles começam a dizer, nós temos que definir os nossos próprios governantes. Então, a soberania passa a significar algo que se aproxima da ideia de uma soberania popular, né? Algo que se aproxima. Então, você vê que também a Idade Média foi o período em que se sedimenta alguns conceitos, algumas categorias que vão ser fundamentais para o Estado moderno, a ideia de soberania, né? A própria ideia também que vem da teologia do povo de Deus, né? Que é um pouco essa ideia de que o povo não erra, que o povo é a fonte do poder, né? Quer dizer, então, algumas noções de participação de democracia também começam a vir dali, né? Então, não é somente com o liberalismo ou com o absolutismo que essas questões começam a se debater. Claro que o Estado absolutista vem um pouco disso também, né? O termo absolutista já nos dá a entender a ideia de um Estado mais centrado, autocentrado. O absoluto ainda tem uma referência à dimensão teológica, não tanto ao poder do rei, porque ao contrário do que se pensa, o rei não era tão absoluto assim, né? Ele tinha que prestar conta de uma série de órgãos, ele, na verdade, ele exercia também uma dimensão de representação, né? Tem um livro muito interessante de um historiador inglês, Peter Burke, A Fabricação do Rei, que é sobre Luís XIV, né? Que mostrava como ele não, não se auto-administrava, ele, na verdade, era um ícone de poder, né? Então, quando a gente fala de Estado absolutista, é mais o fato de que é um Estado que é compreendido ainda a partir de um certo cerne religioso, né? Apesar de já ter se estabelecido uma certa separação entre igreja, a estrutura da igreja, a estrutura burocrática do Estado, né? O Luís XIV, inclusive, vai ser um dos grandes responsáveis pela burocratização do Estado. Tem uma série, não sei se você já viu, Versalhes, Netflix, que é muito interessante, que mostra o Luís XIV, que ele se aproxima dos fisiocratas, que são os que precedem os liberais na economia política, né? Ele vai começar, ao contrário do que muita gente imagina, o Luís XIV ele procura racionalizar o Estado. E ele começa a incomodar os nobres, a realeza. Então tem aquela famosa frase, o Estado sou eu, ele diz num contexto em que ele chama uma reunião, uma espécie de assembleia com os nobres, e ele começa a arrancar os títulos da nobreza e dizer, você não é mais nobre não, agora eu vou nomear fulano de tal, porque os nobres vão ter que fazer alguma coisa. Para você ser nobre, você vai ter que fazer alguma coisa, você não pode ficar só tomando vinho, né, curtindo o conforto, você vai ter que fazer alguma coisa. Então ele começa, de certa maneira, a incomodar. Aí é que alguns querem reagir, ele dá um tapa na mesa e diz, o Estado sou eu, né? Quem define isso sou eu. E começa, de fato, alguns nobres a entrarem em situação de desespero, né? Perdem os seus cargos, tentam matá-lo até algumas vezes, né? Em função disso. Quer dizer, então você já começa ali, século XVI, XVII, esse fenômeno do Estado moderno, da burocratização do Estado, junto com a ascensão dos mercados, do mercado capitalista especialmente, né? Porque também ao contrário do que diz um certo senso comum, especialmente da leitura neoliberal, Estado e mercado não se contrapõem, mas na verdade são uma espécie de irmãos siameses, eles nascem juntos. O Estado moderno nasce junto com o mercado. É muito curioso, o Estado absolutista
ele vai produzindo esse processo de centralização, atende aos interesses da realeza, porque os aristocratas estão incomodados com as revoltas camponesas, né, que começam a surgir, então precisa de um Estado centralizado para rebater essas revoltas, né? Mas, ao mesmo tempo, isso vai ser interessante para a burguesia, porque vai unificar os mercados, vai tirar toda a dificuldade que havia no sentido da realização dessas riquezas. E então nós vamos caminhar aí propriamente para a ideia do Estado moderno, né? E aí o conceito de Estado-nação é fundamental, que vem muito fortemente nesse período. Então a nação vem como um conceito homogeneizante, né? A nação é uma forma étnica, política, cultural, linguística, né, que não permite dissonâncias. Então a Europa, que era ultra fragmentada, a Europa que tinha uma diversidade de culturas comunitárias. Eu estou lendo até um livro sobre isso, que é Os Reinos Perdidos, que mostra isso, como a Europa tinha línguas diferentes, modos de ser diferentes, formas de expressão jurídica. Era uma diversidade enorme. Aí quando vem o Estado Nacional, ele vem cerceando tudo isso, né? Aliás, alguns dizem que o maior momento de manifestação do Estado Nacional é quando lá a rainha Isabel da Espanha apresenta a gramática espanhola, porque ali ela está dizendo, olha, vai ter que falar a partir disso daqui. As outras falas, dialetos, outras formas de comunicação não vão ser mais aceitas, né? Que, aliás, é uma coisa que até hoje tem esse debate, né? Quer dizer, o que é falar correto e o que não é, né? Por exemplo, os mais puristas querem engessar a língua nas estruturas gramaticais. Quer dizer, não é a gramática que serve à língua, a língua que serve à gramática, né? É como alguns que pensam que a Constituição é que encerra a realidade. Não, a realidade, a Constituição tem que acompanhar a realidade, é o contrário, né? Então, a língua, ela não se resume à gramática. Falar, os vários falares regionais, uma coisa é a linguagem, eu vou escrever um artigo acadêmico, outra coisa é a linguagem que eu uso em outros espaços. Eu ficar como inspetor da gramática, primeiro que é um cara profundamente chato, né? Segundo, porque não é correto, a língua não é só feita, não é só a língua chamada culta, entre aspas, até porque tem que definir quem é que é culto ou quem não é, né? A cultura não é monopólio de ninguém, né? E, aliás, é muito curioso, muitas das formas da gramática correta eram os reis que definiam, eram os aristocratas, não era porque era correta em si, né? E até hoje no Brasil isso é um fenômeno muito interessante. Tem uns racistas que não tem medo de assumir o racismo, porque é crime inafiançável, está na Constituição. Eles usam o racismo indireto, que é poder criticar as pessoas pela forma com que elas se expressam, ridicularizar o cara do povo, ridicularizar uma liderança do povo, né, para desqualificar pela linguagem, né? Que, na verdade, a linguagem é uma afirmação dessa unidade do poder, desse poder abstrato, desse poder que não leva em conta todo esse processo dialógico, né? Que é o que deveria, que era o que existia na Antiguidade, era que, de alguma forma, com todos os problemas, existia na Idade Média, e quando vem o Estado com a sua forma, Estado, nação, ele vai fechando, ele não vai aceitando aquilo que é diferente. Uma das explicações do totalitarismo, eu me recorro mais uma vez a Hannah Arendt, que eu já citei, é exatamente esse. Por que é a perseguição aos judeus? É porque os judeus se negam a se dissolver. Eles se negam a abrir mão das suas características culturais próprias. E o Estado-nação não gosta de quem não se dissolve. Sejam eles judeus, sejam eles ciganos, sejam eles índios, né? Vejam que o Bolsonaro, que é um neofascista,
fez com as comunidades indígenas, né? Quer dizer, claro, tem um interesse econômico das mineradoras, mas tem uma visão autocrática de um nacionalismo, que na verdade é muito curioso, né? Porque é nacionalismo na forma, porque ele é entreguista, né? Entregou o país completamente às transnacionais, aos poderes imperiais e tal. Mas ele não aceita, todos esses fascistas não aceitam outras identidades. Não aceitam a identidade LGBTQI, não aceitam a identidade negra, não aceitam a identidade indígena, né? Não aceitam os quilombolas, porque dizem que tudo isso é uma afronta à nação, porque a nação tem que ser um todo coeso, indivíduo, que a tese digamos assim, que de certa maneira modelou os estados e que depois, em grande medida, também serve exacerbadamente ao fascismo, né? Foi em nome do nacionalismo que se produziu a máquina de morte que o fascismo estabeleceu, né? É quando o discurso rássico incorporado por trás da nação tem um elemento racial, né? Como elemento diferenciador e legitimador da violência estatal contra os diferentes, né? Ser diferente passa a ser um grande problema, né? Passa a ser uma grande ameaça. Você pode aceitar diferenças, no máximo política, de credo, na hora do Estado liberal, mas não pode aceitar diferenças étnicas ou diferenças de conteúdo assim, mais profundo, existencial, não se pode aceitar, né? Então, de fato, o Estado Nacional ele vai ser responsável por uma grande violência, né? A gente pode ver a história do Estado, é uma história da promoção de uma violência sobre as culturas, sobre as línguas, os dialetos, sobre as formas de ser diferenciadas. E aí alguns autores capturaram isso, né? Tem a tradição dos anarquistas, né, que vai estabelecer essa crítica à forma estatal. Tem a crítica que o Marx e o marxismo emancipatório também vai fazer, né, de que a forma estatal ela não dá conta dessa complexidade, não dá conta desses poderes imanentes que vêm de baixo, né? Ele vai fazer uma crítica à burocracia, porque a burocracia ela uniformiza, porque a burocracia termina servindo aos interesses da mercadoria, né, dos critérios da identidade da mercadoria. E é muito curioso isso, porque, de alguma forma, esse é um debate que vocês até colocou aqui, né? É o debate que nós temos hoje na democracia, quer dizer, que não é uma coisa que combine muito com o Estado, né? A gente fala Estado democrático, mas as premissas do Estado são bem diferentes das premissas da democracia. As premissas do Estado são hierarquização, distância entre governantes e governados, é o processo de segregação, né? De definição de faixas de sociabilidade diferenciadas em todos os níveis. E democracia é a afirmação do primado da vontade, não só da maioria, mas do sentido do interesse geral, que é mais do que maioria, né? Maioria dotada de eticidade, de valorização do homem, da humanidade. Aliás, era isso que o Rousseau dizia. Rousseau diferenciava vontade geral de vontade de todos, que é um pouco aquela coisa do Aristóteles, né? O que define uma forma política como boa não é simplesmente maioria ou minoria, mas também o fato de se aquilo volta para o bem comum, ou seja, é um elemento ético também. Então tem um elemento. Democracia não é, nem sempre a maioria pode tudo. Aliás, a maioria não pode um bocado de coisa, né? Por que a maioria tem que fazer ingerência sobre a vida afetiva e sexual dos outros? Lembra que eu tinha um colega que eu conheci, que eu me surpreendi, que ele dizia assim: olha, essa questão do casamento homoafetivo, a gente tem que fazer um plebiscito. Eu disse: rapaz, plebiscito? Que diabo é que vai fazer plebiscito para a gente controlar o corpo alheio? Tem certas coisas que não são critério de maioria. A maioria não tem nada a ver com o que eu faço, como eu corto meu cabelo, com o time que eu torço, né? Com o meu estilo de vida. Isso não,
A maioria não tem que se intrometer, nem tudo é critério de maioria e minoria, muitas coisas passam fora desse critério, né? Então, é importante que a gente fale de democracia ir para além do aspecto quantitativo, né? E compreender as formas de Estado, as formas de poder, como algo que vai para além da forma estatal, que, como o Assis disse muito bem, de certa maneira está anacrônica, né? Porque a forma estatal, ela traz embutido nela o conflito. Primeiro, o reconhecimento do antagonismo interno das classes sociais. O Estado é a expressão desse antagonismo entre as classes, né? E segundo, a forma soberana do Estado, ele também traz embutido o conflito internacional, a guerra, porque é muito difícil administrar essas soberanias em conflito, que querem sempre se expandir e buscar novos mercados. Então você deveria ter aí uma forma, poderia chamar de... A questão aqui menos importa é a semântica, né? Porque quando a gente critica o Estado, eu particularmente estou criticando uma forma de organização do poder que se baseia na hierarquização, na exclusão, na beligerância, e pensar numa forma de estruturação do poder que seja em outras bases, né? Que seja mais horizontal, que seja mais aberta ao diálogo, que incorpore novos elementos éticos, porque, por exemplo, aí voltando ao tema da natureza, nós não podemos mais compreender a natureza como o outro estranho que está ao dispor da nossa dominação, né? Hoje, com as ameaças que pairam sobre a ecologia, os ecocídios em curso, né? Tudo que nós estamos vendo no mundo, né? É necessário que nós caminhemos para uma ética que seja também uma espécie de uma perspectiva biocêntrica, né? Nós precisamos superar a perspectiva antropocêntrica de achar que só existe o homem e tudo é visto em função do homem. A gente também tem que ser capaz de pensar nos outros seres, nas outras formas de vida, né? Então, essa dimensão hoje, por exemplo, da relação com a natureza, ela vem se constituindo cada vez mais como um dos elementos de ponta da reflexão jurídica. Quer dizer, qual é a relação que a gente quer ter com o meio ambiente? Só de dominação, só de regulação? Não entendo. Né? Aí vem, por exemplo, isso também tem a ver com essa discussão do Estado, por exemplo, hoje a partir da perspectiva decolonial, de crítica ao colonialismo, de pensar as formas de poder não só a partir das tecnologias europeias, das relações instrumentais de poder, inclusive com a natureza, e pensar, aí vem a ideia do Pachamama, né, que se citou aqui, que é aquele direito que tem se articulado nos países andinos, a partir das tradições indígenas, em que se busca, inclusive, subjetivar a natureza. Por exemplo, no Equador, você tem uma procuradoria da natureza. Então, ele processa, entra com ações em nome da natureza. A natureza tem subjetividade. Quer dizer, alguns podem achar isso é muito ridículo, né? Bom, na época do Império Romano, tinha, né? Pedra era julgada, né? Caía na cabeça de alguém. A pedra era submetida a julgamento. As coisas eram julgadas também, né? Então, isso não é propriamente uma coisa que causa estranheza na tradição do direito, né? E acho que a gente tem que pensar os conceitos, as categorias do direito à luz dos desafios que o tempo coloca, né? Hoje nós estamos sendo desafiados a pensar uma outra relação com o ambiente, a relativizar aquela prepotência, aquela presunção de que nós somos superiores, de que nós podemos fazer tudo com a natureza, né? Quer dizer, há hoje uma série de reflexões, inclusive no campo das ciências naturais, que mostram que muito do que a gente pensa dos animais não corresponde, né? Eu li um livro do, acho que é Edmund Wilson, que é um biologista, não sei se é ele ou é outro, mas eu estou me confundindo, que ele diz que é Empatia o nome do livro. E ele ficou surpreso com as investigações, mostrando que as formigas, a gente diz assim, não, a formiga faz tudo sempre igual. E ele mostra, não, as formigas também mudam. Elas às vezes se dão conta de uma determinada coisa e inovam.
Quem lida com um animal, que tem animal em casa, que não vê que ele é capaz de fazer coisas que nos surpreendem, né? Até que os bichos são diferentes, né? Eu tenho um pastor lá em casa, de vez em quando eu vou passear com ele, é cheio de gato na rua, né? Quando ele vê os gatos, e eu uma vez eu estava dizendo até para o meu filho, pro Ulisses, assim, você já percebeu que os gatos são diferentes? Tem uns gatos mais invocados que não correm de jeito nenhum, tem uns que quando vê o cachorro correm, tem uns que ficam, né? É como se fosse assim, aquele tem uma personalidade mais briguenta, aquele outro menos briguento, menos turrão, que a gente pensa que só os homens é que a raça humana é que tem a singularidade, a individuação. Os animais só são espécies, eles são todos iguais. Então você tem um pastor alemão, todo pastor alemão é igual, né? Todo leão é igual, né? Não devia nem falar de leão aqui, né? Mas é porque a camisa dele bonita aqui na minha frente também, né? Então, aliás, é muito perigoso passear no PC agora por causa do leão, né? É muito belicoso. Então é isso, eu acho que a gente precisa compreender que essas categorias não são categorias precisas, fixas, eternas, mas elas são lábeis, elas se modificam com a modificação da sociedade, com a modificação do contexto. Hoje ninguém trabalha mais com essa fixidez, né? Por exemplo, você trabalha direito constitucional, você trabalha hoje com a Constituição, não só mais como um documento, digamos, enrijecido. Você trabalha a Constituição como um elemento dialógico, né? Que é produzido pela interpretação múltipla de vários sujeitos, e aí pode ser ressignificado, pode ser reatualizado. Então é um jogo também linguístico, é um jogo argumentativo, né? O direito é muito mais do que normas engessadas. Aliás, a norma nem é propriamente a norma que está escrita, né? Porque a norma termina sendo a interpretação dela em contraste com a normalidade. Então a norma sempre é a interpretação daquilo que está escrito, né? Então tem sempre a dimensão da subjetividade, tem sempre a articulação de novos sentidos, né? Então a gente não pode achar que tudo tem que ser dentro daquele invólucro. Aí vamos pensar o Estado, tem que ser o mesmo Estado moderno, né? O pessoal vai estudar a teoria do Estado, mais governo, mais território, mais governo, mais nação. Parece aritmética, né? Você sai somando. É uma coisa viva, dinâmica, interativa, né? Tem que ser compreendida dessa maneira. Não sei se eu já falei demais. Não, você nunca fala demais. Então, acho que é isso, né? Eu acho que para começar, para depois abrir para conversa, acho que já... Obrigado. Alguns comentários antes de abrir para vocês. Eu acho que é talvez frisar aqui alguns pontos que o Milton falou. A partir do final é o seguinte, vocês veem que o primeiro ponto que eu acho que é importante que ele sinalizou, só para relembrar, assim, é que o Estado moderno ele tem datação, ele tem uma data, e ele está associado a uma configuração de um tipo de sociedade que a gente vive. Ele está associado, por exemplo, o Estado moderno está associado, inclusive, a esse movimento do próprio surgimento do capitalismo, que também tem sua datação, né? Ele sai do feudalismo e entra no capitalismo. Que o Estado moderno, ele tem um papel importante, inclusive, na própria configuração dos mercados, né? Quando ele termina tornando aquela heterogeneidade que existia no medievo, e você uniformiza o território através do Estado-nação, né, reduzindo problemas jurídicos, isso é válido aqui, não é válido acolá, que tipo de moeda eu tenho aqui, que tipo de moeda eu tenho acolá, que tipo de pagamento para poder passar de um feudo para o outro. Quando ele faz esse tipo de uniformização do território, ele possibilita que as relações capitalistas também se desenvolvam no território de forma mais plena. Então, existe aí uma coevolução desse Estado com relação à estrutura do capitalismo, que naquela época tinha uma base nacional, tinha comércio internacional, mas ela tinha uma base nacional razoavelmente forte. Outro ponto que eu acho que foi levantado, que eu acho interessante, é essa dualidade entre sociedade e natureza, e entre Estado
e sociedade como um todo, né? Então ele também demonstrou de forma muito transparente no decorrer desse processo que essa relação da sociedade com a natureza também, o que é sociedade e o que é natureza, foi construído historicamente, né? Uma pedra era julgada no Império Romano, né? As relações também. Então, o que é natureza? Essa divisão também é uma divisão entre Estado e natureza moderna. Esse outro que se torna a natureza na modernidade, que aí, você me lembrou Francis Bacon, né? Quando você diz assim que a natureza é um outro estranho, objeto de dominação. Isso é um dos aforismos do Francis Bacon no Organo Novo dele, né? A natureza ela existe para ser dominada, e o papel da ciência é conhecer a natureza para poder promover essa dominação. Então isso faz parte de um programa civilizatório nosso, que a gente faz então, essa natureza é um outro que precisa ser conquistado, que eu posso explorar essa natureza. Do ponto de vista da economia, né, a economia que vai imaginar, por exemplo, que essa natureza é uma natureza ilimitada, do ponto de vista de promover um outro que pode ser explorado sem nenhum tipo de limitação. Então, a economia que a gente tem hoje é uma economia que tem essa visão, né, de que a natureza é um outro externo à sociedade, é um outro que pode, inclusive, ser explorado sem essa limitação e não ver esse tipo de integração de que a própria sociedade faz parte da natureza, é uma parte até alienada dessa natureza. Então, eu acho que o Newton também coloca isso e coloca que hoje, inclusive, nesse processo de modernização do direito, dessa discussão do direito, da política e do Estado, então está se vendo em alguns países até novas formas de se relacionar com a natureza. A natureza passa a ter aí até uma personalidade jurídica, uma subjetividade, com uma nova forma de se relacionar à natureza, não como um outro, mas como mais um agente, não vou botar entre aspas, né, mas um ente, um sujeito, né, um sujeito subjetivo que tem direito, né? Isso tem um outro ponto que o Newton levanta extremamente importante, é essa relação de uma mudança civilizatória do ponto de vista até ético, né? Que a gente é antropocêntrico, e nós na engenharia somos muito antropocêntricos, porque a gente olha como um centro o homem, e a gente, por exemplo, até quando a gente fala em recurso hídrico, quando a gente fala em recurso natural, é uma forma de promover esse programa de dominar, de conhecer para dominar, conhecer para controlar, né? Então essa lógica antropocêntrica ela está limitada, e talvez a gente precise se reconhecer nesse mundo que não é só humano, mas nesse mundo que é humano e natural, e por isso talvez essa ética biocêntrica seja, como o Newton falou, um aspecto extremamente importante, né? E dois pontos finais aqui, só para sinalizar, que eu achei interessante, que é importante vocês frisar, então, essa questão da relação entre direito, política e Estado, né? A política ela sempre vai existir nas sociedades humanas. É um mito aquela visão de que a gente era indivíduos que um dia se encontraram em torno de uma fogueira e a partir daí construíram uma relação de um contrato social. Na realidade, a gente sempre fomos enquanto humanos, fomos grupos sociais que existimos aí dos vários continentes. Então, essa relação política ela sempre existiu, aí ele chamou Aristóteles para isso, né? Estabelecer, inclusive, que o direito é uma forma de regulação dessas relações, que existiu historicamente outras formas de direito, né, Newton? E que o direito, inclusive, ela vai se expressar na modernidade muito através do próprio Estado. Quando o direito laico se distancia do direito canônico, né? E esse distanciamento do direito laico do direito canônico é que vai viabilizar o sistema de normatização que a gente vai ter hoje, né? E o outro ponto importante que ficou subjacente a essa fala do Newton é exatamente nessa evolução vocês veem que o Estado que nós estamos falando, que tem uma burocracia, que tem uma nação, né, que tem um outro Estado, ele tem um aspecto de que ele é um Estado nacional com um determinado território. E aí a gente vai ter que fazer depois uma ponte para a gente poder entender uma outra dimensão do processo, é que o capitalismo hoje, diferente de como ele começa, ele não tem mais uma característica de um capitalismo nacional. Hoje o que a gente tem são transnacionais, que operam em diversos países do mundo.
E essas transnacionais, elas instalam seus empreendimentos em países concretos, né? E aí uma das questões que vão surgir, que surge, acho que o Bauman já falava isso em algum lugar, que ele chama até de interregno, talvez, né? É que ele vai trabalhar o seguinte conceito, né? Como é que estados nacionais vão regular essas movimentações transnacionais. Hoje ninguém tem uma governança global que consiga controlar esses fluxos de capitais e essas decisões empresariais na escala do planeta, porque ninguém tem governança planetária. Como é que se regula esses fluxos, essas tomadas de decisões que hoje em dia já estão para além dos estados nacionais? Então o Estado Nacional aperta aqui, a empresa muda sua decisão e pressiona um outro sistema, um outro ecossistema, uma outra realidade. Os riscos são alocados de forma desiguais entre os países, em função de uma série de questões geopolíticas. Então, a regulação dos recursos naturais, a forma como a gente vai ter controle sobre as ações dessas transnacionais nesses estados nacionais, hoje em dia também uma das grandes limitações que a gente tem para o processo regulatório, tá certo? Das ações dessas grandes corporações. Os estados continuam sendo nacionais e as tomadas de decisões das grandes corporações são transnacionais, né, com as grandes corporações. E aí tem um problema de regulação importante ligado à questão do meio ambiente. E dentro dessa dimensão do meio ambiente, aqui recurso hídrico também considerado como sendo um aspecto dessa questão do meio ambiente. Então, essa é a relevância, tá certo? Esses pontos que o Newton levanta são fundamentais para a gente poder avançar aqui no decorrer da disciplina, entendendo a historicidade do Estado, entendendo o papel que o Estado tem de definir normas laicas, inclusive sobre o que vai acontecer, que essas normas diz respeito à ação às relações que as pessoas têm entre as pessoas e a relação que as pessoas têm também, né, os indivíduos, as pessoas, né, têm com relação à própria natureza. Então, a gente precisa compreender, talvez, o Estado, e a gente depois vai ver um pouco mais como é que se dá essa dimensão da economia, para a gente poder entender o papel da gestão, por exemplo, da água. Como é que a gente gerencia a água com normas que vão estar associadas aos instrumentos que esse Estado tem para regular, com um capitalismo que é um capitalismo hoje transnacional, né, com tomadas de decisões em múltiplos centros, né, riscos ambientais que migram de país europeu central para países mais dependentes. Tem até o Becker, né, que trabalha um livro chamado sobre essa questão dos riscos, como é que se alocam os riscos e a forma de alocação desigual dos riscos entre países. Estou falando aqui em riscos ambientais, né? Então, isso tudo tem a ver, em grande medida, com nossa disciplina, o Estado regulador, tá certo? E a evolução do Estado. Sem essa perspectiva, a gente fica, às vezes, numa coisa muito operacional, né, de tentar encontrar respostas num nicho muito pequeno, quando o problema é um problema, de certa forma, mais amplo. Então, eu agradeço imensamente o professor Newton, né, por ter trazido para a gente essa perspectiva histórica mais geral, que nos possibilitará aqui, no decorrer da disciplina, avançar mais um pouco em questões específicas ligadas ao recurso hídrico. Tá bom?